temos uma camiseta aqui do Rio de Janeiro. Essa camiseta foi uma camiseta histórica, que inclusive essa camiseta ela já está doada. Eu vou doar para um amigo meu, que me fez uma grande gentileza esse ano. Essa camisa foi da seleção do estado do Rio de Janeiro no ano de 1979, qual eu vou competir pela Calói. O ano que eu nasci? O ano que você nasceu. Pela Calói do Rio de Janeiro. Guido Calói Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Essa camisa tem história, por quê? Porque nós fomos, na prova do 4 por 100, nós fomos o campeão. Só que o cronômetro do pessoal lá parou. Por que parou? Porque eles não conseguiam acreditar que eu, o Elvio e mais dois ciclistas, eu paulista, né, que ia para o Rio de Janeiro, o Elvio e mais dois ciclistas do Rio de Janeiro poderíamos ter conseguido aquela classificação. No 4 por 100, são 4 ciclistas fazendo 100 quilômetros. Então eu guardei essa camisa de recordação, porque felizmente, eu vou doar para um grande amigo meu, ela fez foi simbólica para a minha vida, porque foi a única camisa que eu corri que não fosse camisa da seleção brasileira, Calói e Palmeiras. Então, como representante de seleção brasileira, essa camisa fez parte do ano de 1979 no Campeonato Brasileiro, que foi histórica, entendeu? Foi histórica. Legal. Bom, a gente tem algumas fotos. A gente consegue colocar, diretor, algumas fotos para a gente contar mais histórias aí. E a gente vai já encaminhando aí Olha aí. pro final do. Olha essa foto. O Olha beijo pela vitória da segunda etapa e terceiro na classificação geral, tá? Anunciam os primeiro jornais brasileiro. aí. Olha como eu fiquei magrinho, né? Do gordinho, eu fiquei magrinho. Dos 90 quilos, eu cheguei aos 75 quilos. E o meu peso ideal teria que ser 70 ou 72 quilos. E toda vez que eu chegava no 70, 72, eu não tinha força. Minha força era no 75. E essa senhora que está aí do lado, que era uma mocinha, hoje é minha esposa, 43 anos, e foi lá o beijo da vitória lá em Interlagos, pós-polêmica lá, no qual os grandes diretores da Calói, da Gazeta Esportiva nessa época, um grupo de chileno, quando ela veio me cumprimentar, a gente trocou esse beijo apaixonado aí. E ele mais do que rapidamente registrou. E eu lembrei desse beijo aí nesse domingo. Por quê? Porque o campeão da Volta da Espanha, quando terminou a Volta da Espanha, a noiva dele veio e beijou ele. E eu lembrei dessa foto pelo seguinte, após esse beijo, que foi na 9 de julho, eu casei em dezembro. E esse ciclista também que ganhou a Volta da Espanha agora, também vai casar esse ano. Ah, que legal. Então tem uma historiazinha, entendeu? E olha o número que eu sempre gostei. Era o número 11 e o número 13. Sempre gostei do 11 e 13. E corri muito tempo com o número 1 por ser campeão paulista várias vezes, né? Vamos para a próxima. Próxima história, diretor. Vamos selecionar aí. Essa foto é no autódromo? No velódromo. Velódromo. Vela da Cidade Universitária na época, né? Vamos lá. Parem uma foto pra gente. Opa, volte. Já falei, né? Já, isso Esse daí é tá meu no outro pai, episódio. minha mãe, Aqui os irmãos e colegas de infância. de infância lá em Itanhaém. Meu pai foi criado em Itanhaém, né? Aí lá na Pedra. Essa foto aqui, ela é bem histórica também. Essa foto é da 9 de julho. Aí está o Lourenço, meu companheiro de equipe, o qual nós disputávamos na equipe, porque eu achava que eu sempre fui briguento mesmo, achava que ele tinha algumas regalias a mais que eu, mas nesse momento a gente estava participando da 9 de julho, foi uma tomada lá na Imigrantes, e observem também a altura do selim em relação ao quadro. Naquele tempo se usava o quadro que hoje eles falam quadrado, né? A altura do selim era de 7 a 10 centímetros do quadro, então se usava um quadro mais alto. Mas a bicicleta em si, você pode ver que praticamente é a mesma bicicleta, eu não consigo identificar se era uma
Calói japonesa já, uma Zeus, no qual a gente andava. Que depois eu descobri que a Zeus que a gente andava não era top, porque teve uma época que nós corremos pela seleção brasileira e a confederação trouxe umas bicicletas Zeus que era mais top que as nossas bicicletas. Impressionante. Mas vale a pena registrar o Lourenço, hoje um grande amigo meu, a gente trocou muitas farpas na equipe, mas é um grande amigo meu. Fomos companheiros por muitos anos. Fui uma pedra no sapato dele, né? Porque ele era cria da escolinha de ciclismo da Calói. Mas foi um grande corredor, ganhou etapa na Volta a Portugal. Eu ganhei durante 3 anos o troféu Gandula, do melhor ciclista paulista aí, da Gazeta, e depois no outro ano ganhou ele e veio mais. Que outras fotos nós temos? Só mais uma, porque a gente já vai finalizar esse episódio. E essa foi uma prova em Interlagos, eu ainda corri a camisa nova da Calói de São Bernardo, né? E eu já estava ganhando foi no começo, né? Não, eu já estava na primeira categoria, já ganhando prova pela Calói de São Bernardo. Gordinho lá, barrigão ainda. Tem história. História. Essa é a camisa da Guia do Calói. Calói de São Bernardo, do Calói do Rio de Janeiro. Eu tenho essa camisa até hoje também. Essa camisa foi que eu corri o ano inteiro no Rio de Janeiro. Sofri muito, esse Guido era em homenagem ao pai do seu Bruno, dos pioneiros da Calói também. Bom, para finalizar esse episódio, pai, eu queria que você puxasse aí na memória alguma corrida que tenha que te traga assim alguma lembrança de muito esforço, né? E como você superou, o que você sentiu nessa prova e como você superou as dificuldades, né? Olha, são centenas, mas eu vou falar de uma. Volta de Portugal. Todas as etapas de Volta de Portugal. Como eu já falei no episódio anterior, essa volta do transpeninsular lá no México, no Golfo do México, foi duríssima. Duríssima. Mas nada se compara, ou se comparava, à Volta de Portugal. Por quê? Porque o ciclismo, a Volta de Portugal, baseado no ciclista português, eles estão na Europa. Eles saíam para treinar na Espanha, para correr na Espanha, Itália, na Alemanha. E a Volta de Portugal era feita numa época de calor lá. Uma coisa que eu ficava de boca aberta é como que se largava uma prova de ciclismo 12h30 a 40 graus na sombra. Meu Deus. O que eu fazia? Eu tinha aprendido lá no livro do português, lá dos anos 70, que se colocava uma folha de couve embaixo do capacete. Por quê? Porque a couve quebrava um pouco do sol. Então eu sempre, antes da largada, eu arrumava por ali uma folha de couve e colocava na cabeça. E a gente começou a correr a Volta de Portugal, que sofrimento, que sofrimento. Porque além de largar 12h30, eu tive ainda a sorte desse ano não correr na Serra das Estrelas, que era a serra mais dura da Volta de Portugal. E o que aconteceu? Nas primeiras etapas, era paralelepípedo, lá no Alentejo. Um sol infernal. As 5 primeiras etapas você não conseguia mexer a mão de tanta dor nos punhos por causa do paralelepípedo. E era prova de 120, 150, 180 quilômetros. Tanto que o português que liderou as 5 primeiras etapas, no outro ano veio correr na equipe do Peugeot do Rio de Janeiro, em 79, que eu estava correndo pela Calói. Você imagina a mala de bagagem que ele trouxe e o potencial. Então, quando a gente largava na Volta de Portugal, eu queria chegar na Volta de Portugal. Por quê? Porque meu pai, em 1966, tinha sido o último brasileiro que tinha chegado na Volta de Portugal. E antes dele, só Cláudio Rosa, um outro lá, que tinha chegado. Mas ninguém mais, porque é duríssima.
E meu pai falava, pô, eu tenho o privilégio de ter sido o último brasileiro a chegar na Volta de Portugal. E eu sempre fui teimoso, determinado, e falei, também vou chegar. Então, quando a gente largava, aquele sol escaldante na cabeça, e fazer 180 quilômetros para chegar às 5h30 da tarde, onde o pessoal estava chegando do serviço para ver a chegada das etapas. Tinha dia, eu fiz amizade com um ciclista lá que chegou a correr com meu pai. Tinha dia que ele falava assim, o Benedito, ele me chamava de Benedito, porque meu pai era Benedito. Hoje a malta está braba, é melhor segurar firme no manúbrio, que era segurar no guidão. E ele falava que o pessoal estava preparado mesmo para a guerra. Quando eu falo guerra, é que eles estavam determinados. Então saía aquele pelotão, um estouro de boiada, faziam 50, 60, 70 quilômetros sem parar, que nem uns loucos, subia, descia, subia, descia, subia, descia, e você tinha que aguentar ali no pelotão, porque se você não aguentasse o pelotão, ia ficar largado lá para trás. Como aconteceu várias vezes comigo, de sobrar do pelotão faltando 30, 40 quilômetros, e vim sozinho morto na beira da estrada. Então, a Volta de Portugal, todas as etapas foram duríssimas. Mas eu tenho duas coisas boas para falar da Volta de Portugal. Primeiro que eu terminei a Volta de Portugal. Eu e o Lima. Então, Lourenço ganhou uma etapa, o Lima ganhou uma etapa. Gilson não chegou, o outro não chegou. Dela Justina quebrou o guidão, teve que parar. Joraci teve que parar, porque era duríssimo. E teve uma etapa, lá na Vila do Conde, que era Nessa época era toda a equipe da Caloi. Seleção brasileira. Da seleção brasileira. É. Tá. E teve uma etapa lá na Vila do Conde que era plano. Eu falei, eu vou mostrar para esses portugueses como é que se faz uma chegada. Porque eu sempre fui bom de chegada. Eu vou mostrar. O que aconteceu? A prova foi mais ou menos 90 quilômetros num planão, que depois à tarde tinha outra. Toda vez que tinha uma prova curta de manhã, à tarde tinha outra. E eu me cuidei ali na roda, porque eu tinha que andar na roda. Como é que você vai puxar lá na frente com aqueles monstros? E quando começou a embalar para a chegada, eu comecei a passar alguns ciclistas. E falei, puta, eu vou mostrar, eu vou ser primeiro ou segundo. De repente eu tomei um solavanco, alguém me pegou pela camisa, por aqui. Assim, me pegou pela camisa. Me mandou lá pro meio do pelotão. Eu não vi quem foi. Na velocidade que a gente vinha ali, eu não vi quem foi. Eu ainda consegui chegar em quinto. Falei, meu Deus do céu. Equilibrar a bicicleta. Não dá para reclamar. Segurar firme no guidão para não sair da prova. Para não sair da prova, para não cair. E ainda consegui chegar em quinto. Você não viu quem Não deu para ver quem foi, nem a camisa. Porque eu vim embalado, passando alguns ciclistas, fazendo. Daqui a pouco eu senti, pegaram por aqui, foram mandar lá para trás. Ainda foi quinto. Depois teve mais duas etapas duríssimas. Uma veio para a chegada. Eu vim para a chegada também. Falei, hoje eu mostro também que eu sou bom. Aí ataquei na metragem final, como eu atacava aqui no Brasil. Ataquei, fui fazendo a chegada. Daqui a pouco passou o pelotão por mim. Ganhou um cara que hoje é meu amigo no Face, Alexandre Ruas, moleque de 18 anos. Ele passou por mim, parecia uma flecha. Passou o pelotão inteiro. Eu lutei para não ser o último do pelotão. Nossa, na reta final. Na reta final. Outro episódio, terminar com esse daqui. No dia que muitos ciclistas pararam, por esforço, quebrou bicicleta, etc., e tinha que correr à tarde. Corremos de manhã na prova e à tarde ia correr de novo no circuito. Circuito de 3 mil metros, 1.800, 2.000 de reta, era um triângulo. E de manhã, quando terminou a corrida, ele estava esperando a segunda parte, vários portugueses que a gente tinha amizade, eu agradeço toda a colônia portuguesa, que me incentivou muito também por eu ser um Duarte. Eles ficavam lá, brasileiro, vai para casa, a malta já foi, que era, os outros brasileiros tinham mandando você para casa, voltar para casa, para de sofrer e tal. Que até é engraçado lá na Volta de Portugal, o último carro, o caminhão, que vem recolhendo o ciclista que ficam pelo caminho. Ficam por último, eles vêm desmotivando o ciclista. Então a gente chamava de carro da bruxa, todo mundo chamava o carro da bruxa, que vinha, ciclista, vem aqui, tá confortável, vem tomar uma cerveja, para desistir e ir pro caminhão. E eu tive o privilégio de não ver esse caminhão. Nossa. Eu ouvi uma vez, subindo na Serra do Marão, eu vi que eu estava num
determinado, sim, eu escutava esse caminhão lá embaixo. Eu falava, esse caminhão não pode chegar perto de mim. E consegui chegar várias vezes dentro do tempo necessário. Mas nessa prova, né, que foi à tarde, os portugueses, né, que são todos... O ciclista é uma classe elegante, se brinca, se conversa, se conta piada, se fala da mãe dos outros, se fala da irmã, se fala... E todo mundo leva na brincadeira, não tem esse negócio de rixa, não é? É uma irmandade, é uma irmandade. Lógico que em cima da bicicleta é outra coisa. E eu tive o privilégio de falar assim, eu pensei comigo, eu falei, eu vou mostrar para esses portugueses que eu sou bom de circuito. E num determinado momento lá, eu ataquei. Estava ali na frente do pelotão, ataquei e fui embora. Fui embora, eu olhava para trás, eu via o pelotão lá atrás, virava a curva lá na frente, eu olhava, eles estavam lá no meio do quarteirão, e virava. E lá, nessas provas de circuito em Portugal, o teu companheiro de equipe pode esperar o pelotão para te ajudar. E de repente eu vi o Lima lá me ajudando a revezar para ir embora. E eu cheguei a 18 segundos do pelotão. Fui o terceiro, que tinha 2 escapados. Fui o terceiro de novo. E aí eu fui lá na frente, lá no pódio, recebendo medalha de terceiro e tal. Eu falava, ei, a malta não vai para casa hoje não. Hoje eu ainda vou comer muito bacalhau. Então foi gostoso, porque a gente se divertia brincando, mas sofria que nem um doido. Sofria que nem um doido. Então, toda essa história do ciclismo, eu e centenas de ciclistas correram lá fora, tem centenas de histórias para contar. Mas o que eu estou contando hoje não eu vivo do passado, não, eu vivo do presente. Eu sempre falo, quem não tem história, não tem futuro. Então, mesmo porque as corridas que você acompanha hoje, Tour de France e essas corridas da atualidade, você enxerga de uma forma diferente, né? Você esteve naqueles lugares. Eu evolução. E você faz meio que uma viagem no tempo, toda vez que você vê. Exatamente. Eu estou lá assistindo, falo para minha mulher, para minha filha, já estive ali, já corri aqui, já corri lá, entendeu? E é gostoso, porque é um ego da gente mesmo, entendeu? Porque quem esteve lá sabe. E é uma história que você construiu, né? Tem um significado especial para você. Por exemplo, o Tour de France. Volta da Itália, principalmente da Itália, que eu morei na Itália há bastante tempo. Eu tive o privilégio de assistir 2 etapas da Volta da Itália, profissional, numa montanha lá de final de etapa de 30 quilômetros, que nós andamos 80 quilômetros para ir lá assistir, eles passaram ali naquele pedacinho da montanha, depois tivemos que voltar 80 quilômetros para a cidade que a gente estava. Mas foi o privilégio de ver os grandes profissionais competindo. Sim. Entendeu? Por exemplo, dos 2 mundial eu vi Didi Tural, ninguém fala de Didi Tural, um alemão que foi 2 vezes vice-campeão do mundo. Eu tive lá quando o Francisco Moser foi campeão do mundo. Eu vi Bernardo Tavernet, eu vi Ed Merckx, eu vi Fred Martins, eu vi os grandes ciclistas da época. Os grandes ciclistas da época. Então, às vezes eu falo, as pessoas ficam assim boiando. Por quê? Porque o brasileiro não tem memória. Então, essa intenção da gente estar falando aqui é resgatar um pouco da memória minha do ciclismo. Você vê, hoje eu estava conversando lá com o Lourival, vários ciclistas que no próximo episódio eu vou falar, saudosos ciclistas e alguns vivos também, que fazem parte aqui da história de São Bernardo, minha história, Rudy Ramos e dos grandes corredores, né? Eu tenho grandes amigos no Brasil, grandes amigos. Para ter uma ideia, para terminar, eu fiquei em depressão 10 anos. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque quando eu competia ainda, que eu terminei no Palmeiras no ano de 80, eu era Miguel Duarte. Todo mundo, Miguel Duarte. Até 79, eu saía na Gazeta Esportiva. Toda segunda-feira saía a reportagem do ciclismo de competição. Então tinha lá Miguel Duarte primeiro, Miguel Duarte segundo, Miguel Duarte quinto, Miguel Duarte furou. Eu sempre estava em evidência. Miguel Duarte, então, automaticamente você se cria alguma coisa. De repente, eu parei de correr. Fui treinar o Palmeiras, mas já não me viam como o Miguel Duarte, era só o treinador do Palmeiras, que o Brasil nunca teve memória. Passou-se, parei de treinar o Palmeiras, montei uma lojinha de bicicleta e fiquei lá. Tive o privilégio de, depois de alguns anos, ser convidado fazer parte da assistência técnica do projeto Giant no Brasil. Fui convidado a ser um diretor e fui credenciar lojas de bicicleta no Brasil. Então, o que eu
fazia? Eu estava há 10 anos praticamente morto, só na saudade, ia assistir a 9 de julho, uma outra corrida, você ouvia muito da bicicleta, mas saí do meio, porque você não é mais o Miguel Duarte, você não é mais o José, o fulano de tal. Então entrei numa depressão e não sabia que estava em depressão. Não tinha a menor ideia. Como que eu descobri que eu estava em depressão? Eu tive um grande amigo lá perto da loja de bicicleta que falou assim, Miguel, pô, você foi um campeão, cara. Você tem que se vestir igual um campeão. Você tem que usar terno, você tem que usar gravata nos eventos. Você não pode ficar usando macacão na loja. Mas aí eu tive o privilégio de trabalhar na Giant, como diretor lá de assistência técnica a nível Brasil. E o que eu fiz? Foi uma preciso credenciar a loja de bicicleta. Aí tive a liberdade de sair para começar a credenciar. Então quem que eu credenciei? Eduardo Portolano, grande ciclista. Tem uma loja lá na Zona Norte. Um grande ciclista, correu com meu pai, que é a bicicletaria Eduardo Portolano. Cadima, lá da Lapa também, o Rondina. Eu fui nos amigos aqui de São Paulo, que ainda me conheciam e tal. Mas quando eu precisei começar a sair fora da cidade de São Paulo para os municípios grandes, que eu falava assim, pô, fulano tem uma bicicletaria, eu ia lá, para credenciar ele com assistência técnica. Aí eles me viam, falavam, pô, Miguel, você sumiu, blá, blá, blá. E, consequentemente, através da amizade, eles viraram uma assistência técnica minha, de qualidade, porque eles tinham pedigree de mecânico. Mas o maior ponto da saída, e que eu vi que realmente eu fui alguma coisa, foi em Belém do Pará. Eu fui em Belém do Pará para credenciar uma loja de bicicleta, para assistência técnica. Também tive em Caruaru, teve um episódio muito interessante lá. Vou falar agora de Belém do Pará para a gente... Depois eu volto de Caruaru mais para frente. Nosso tempo está acabando. Está acabando? Nosso tempo está acabando. Então eu vou falar rapidinho. Quando eu cheguei em Belém do Pará, eu cheguei lá na sexta-feira e falei, meu Deus, como é longe. Como é longe. Você foi de carro? Avião, não fui de avião. É longe, meu Deus. E faltando lá uns 40 quilômetros para chegar no aeroporto, aquele avião vinha baixinho, era de madrugada, assim. Eu falava, o avião vai cair. Tá baixinho demais, eu via as lampadinhas assim, como das ruas, eu falei, meu Deus. De repente chegou, direitinho, foi uma beleza. Tive o privilégio de viajar nas melhores aviações de avião. Na época era o DC-10, era o Bambam, das marcas internacionais. Aí eu fui, no sábado, numa bicicletaria, uma loja de bicicleta para credenciar uma assistência técnica. Eu cheguei lá, de terno, gravata, tudo que tinha que usar daquele jeito. E eu cheguei, falei com o dono, falei, poxa, eu precisava credenciar o senhor como assistência técnica, tem referência, assim, assim, assim. Ele falou, não, a gente não precisa disso. Por quê? Porque naquele tempo a bicicletaria... E como até hoje, a bicicletaria não precisa da fábrica. A bicicletaria é construída dos seus clientes, dos seus materiais e dos seus preços. E naquele tempo também era assim. Aí ele, aquela grande loja lá em Belém do Pará, que eu não me recordo o nome hoje, e eu estava conversando com o dono assim, já fazia uns 10 minutos, falando da bicicleta, a marca que eu estava representando, as melhores marcas do mundo, etc. Aí ele falou assim, como é que você chama? Eu falei, chamo Miguel Duarte. Ele falou, Miguel Duarte do quê? Eu falei, Miguel Duarte da Silva. Não acredito que você foi o corredor de bicicleta. Eu falei, fui eu mesmo. Uau. Puta, ele deu um pulo para trás do balcão. Puta, já formou os funcionários. Grande ciclista aí dos anos 70, 80. Que olha, grande ciclista. Ele acompanhou essa história. Nossa, ele acompanhava a minha história. Uhum. Que realmente o povo do Norte e Nordeste, eles sabem tudo que acontece aqui. Talvez até mais do que a gente mesmo. Então, tenho várias experiências. Ali, depois que nós fomos almoçar, credenciou, tudo, foi legal. A gente ficou lá algumas horas conversando. Eu entendi que eu era Miguel Duarte da Silva Neto, um ex-ciclista, que fiz história no Brasil. Porque lá em Belém do Pará é longe, eu não tinha reconhecido ainda. Alguém se lembrava de mim. E você não tinha a noção. Não tinha noção. Do que o que você fez. Do que eu era. Tinha. Não. Do que eu era antigamente, Tinha o significado que teve para muitas pessoas. Para muitas né? pessoas. Que acompanhavam. Que acompanhavam. Mas foi também. E vários estados do Brasil
quando eu chegava e falava assim, eu sou Miguel Duarte da Silva, os caras pulavam, não, Miguel Duarte, o ciclista, vem cá, vamos conversar. Sabe, muito gostoso. Então isso o esporte traz. O esporte traz. O ciclismo trouxe para mim e para muita gente. Porque eu falo, eu gosto do passado, mas vivo o presente. E eu gosto de contar essas histórias porque as pessoas, né, que conhecem, que participam do ciclismo, você vê, hoje eu estava conversando com o Lorival, lembrei do Rui Campoy. O Rui Campoy foi um grande ciclista aqui no ABC, que pouca gente lembra. Foi um grande ciclista, representou o Brasil. Tem a família de ciclistas aqui de São Bernardo, do interior de São Paulo, Anésio Argenton, sabe, grandes feras do ciclismo, Heitor de Oliveira, Roberto Barbosa. Hoje eu conversei com o filho do Roberto Barbosa, o Barbosinha. O Roberto Barbosa foi um ícone no ciclismo. Correu com meu pai, foi grande velocista da Caloi. Correu com meu pai Jogos Luz Brasileiro, Campeonato, Volta do Estado, etc, etc. Então a gente tem, ainda vivo, tem uma memória que muita gente conhece e gostaria de relembrar. Sim. Então esse é o propósito de eu estar aqui participando desse programa, trazer para vocês um pouco da memória minha e do ciclismo. Sim. Vamos colocar outros vídeos no canal, porque assim, sem nenhuma pretensão, eu acho que, como você falou, o importante é a gente registrar a história, né, para que as pessoas que acompanharam, as pessoas que gostam do tema, teremos outros convidados também, vamos trazer aí pessoas também que correram com você, e enfim. A ideia já conversei com o Lorival, já está tratado. Já está combinado já, próximo episódio aí. Então é isso, pessoal. Um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação. Espero que vocês acompanhem aí os próximos episódios. E muito obrigada aos nossos apoiadores desse episódio. E até uma próxima. Obrigada pela sua presença aí. Portolano, um abraço.